Tem que subir um pouquinho, né? Aqui. Acho que deu. Agora vem para baixo. Obrigada, doutor. Beleza. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria estar aqui nessa casa de oração tão maravilhosa, de tantos fluidos bons. Eu fui convidada para falar sobre esse tema numa semana espírita lá de Professor Jamil. E aí eles me passaram que o tema seria o amor liberta. Eu falei assim, é um tema gostoso, a gente já tem alguma coisa, tem sempre alguma coisa que fala de Jesus, que fala de amor. E um pouquinho antes, deu uma semana, uns 10 dias antes, que eu falei, não, deixa eu já programar, estudar. Aí eu verifiquei que esse tema Amor Liberta, a semana inteira falaria sobre mediunidade. Então, ele era um item relacionado à mediunidade, tanto que o seminário falava do trabalhador espírita e o exercício da mediunidade com Jesus. Aí eu pensei, meu Deus, isso aqui vai ser um desafio para mim, porque eu tenho 2 mediunidades, a de arrepio e a de choro. Eu falei, mas vamos lá, desafio, vamos estudar e falar um pouquinho dessa mediunidade. Espera aí, eu sempre erro aqui, espera aí, gente. Ele deve estar me dando bronca lá e pensando, não é a primeira vez, mas uma hora eu aprendo. Pronto. Lá no livro Consolador, é um livro psicografado por Chico Xavier, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Então, se nós queremos ter êxito com a mediunidade, onde é que está essa luz? Como é que nós vamos poder dizer que nós realmente, quando desencarnarmos, nós cumprimos bem o nosso trabalho mediúnico? E Emmanuel respondeu, essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeado, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo do coração. Olha que bonito que Emmanuel fala. Médium é um apóstolo do coração. E ele pode realmente ter muita mediunidade, mas se ele não buscar o embasamento no Evangelho de Jesus, provavelmente ele fracassará nesse seu compromisso. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no trabalho de cada dia, continua Emmanuel, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. Emmanuel nos mostra que quanto mais a gente estuda o Evangelho de Jesus, mais nós vamos criar uma proteção para que o personalismo não fale mais alto. Mas nós vamos nos proteger para que a vaidade não cresça em nós, para que o orgulho, aos poucos, diminua dentro de nós. Então, nós precisamos, se nós queremos trabalhar essa mediunidade com um compromisso maior de nos tornarmos apóstolos do amor, nós precisamos desse Evangelho divino. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Eu acho que só essa frase inteira de Emmanuel já nos traz ensinamentos para muito tempo, para a gente estudar e procurar entender.
Essa mediunidade, gente, esse trabalho, para a gente ser apóstolo do coração, a gente precisa, acima de tudo, desse trabalho e sacrifício do coração. Isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, nós pensamos que, para a gente trabalhar a nossa mediunidade, nós temos que ver espíritos, nós temos que ouvi-los, nós temos que psicografar as mensagens deles. Aí, sim, nós estaremos sendo médiuns. E a gente vai ver, no decorrer da palestra de hoje, que não precisa também ter características tão excepcionais para nós colocarmos a nossa mediunidade aí a serviço de Jesus, não. Mas a gente precisa, sim, sacrificar o coração. A gente precisa, sim, estudar e ter vontade de trabalhar na seara cristã. O Chico Emmanuel, lá no livro Mediunidade e Sintonia, diz: o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa aperfeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. A gente vai estudando sobre mediunidade. Muitas mensagens psicografadas, principalmente por Chico Xavier, vêm nos falar da necessidade de nós nos instruirmos e procurarmos melhorar interiormente. Então, a gente precisa estudar. Quem quer trabalhar na seara de Jesus não pode se acomodar. Tem realmente que buscar o evangelho dele, as lições, para a gente se fortalecer. Ah, Flávia, mas no começo aqui você falou que você é médium de choro e médium de arrepio, né? Eu comentei isso aqui. E aí eu fui trabalhando essa palestra e falei assim, na verdade, a gente às vezes pensa que a gente precisa ter características muito especiais para trabalhar a mediunidade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é que o verdadeiro médium, ele não tem uma vida de muitas alegrias e só flores, não. Por isso que exige o sacrifício do coração. Às vezes você pode olhar, a gente vai olhando a vida dos grandes missionários de amor que passaram pela Terra, eles não tiveram facilidades, hora nenhuma. Vida de muita dedicação, de muito sacrifício. Então, a gente primeiro tem que ter essa consciência. Eu costumo dizer, eu vou tentar mostrar para os senhores aquilo que às vezes a gente pensa, mas eu não tenho uma mediunidade aflorada, essa passagem do Evangelho até não está servindo tanto para mim. Eu vou dar um exemplo de que muitas vezes a espiritualidade conta conosco, porque o médium, o que ele é? Ele é que vai trazer, ele é mais ou menos o intermediário do plano espiritual com esse plano material. E, às vezes, eu vou dar um exemplo do que pode acontecer. Uma pessoa que a gente conhece está numa situação muito complicada, está vivendo um problema no relacionamento amoroso, no casamento, horrível. E essa pessoa está desesperada, não está bem. E aí o anjo da guarda dela vem e lembra que ela tem um carinho muito grande por você, por um de nós aqui, é uma amiga nossa. E aí ele vai e faz de tudo. A espiritualidade trabalha, os anjos da guarda conversam, vamos fazer essas duas encontrarem. Né? Porque eles estiveram lá na irradiação essa semana, está estudando as mensagens do Evangelho, essa pessoa vai nos ajudar com essa nossa irmãzinha. E aí a espiritualidade vem e o encontro acontece, aquele encontro que a gente pensa que é acaso. Oi, te encontrei. E aí aquela irmãzinha, na hora que encontra com a gente, tem muita afinidade, confiança, ali ela desaba, vira e fala, olha, a minha situação está um inferno, que bom que eu te encontrei, eu estou precisando te ouvir. E aí começa, vamos dar um exemplo assim, é uma mulher que começa a falar mal do marido. Meu casamento está assim, assim, e assim, assim. Só que a gente que esquece que muitas vezes somos médiums e acha que aquele momento é fortuito, que não houve um trabalho da espiritualidade para fazer a gente encontrar, e a gente acordou invigilante, não rezou,
esqueceu o que foi falado na semana passada na irradiação. E aí, na hora que a gente vai abrir a boca, a gente vira para essa pessoa e fala assim, mas o que você está fazendo com esse traste até hoje? Perdemos a oportunidade de sermos apóstolos do Evangelho de Jesus. Porque, na verdade, todo o trabalho da espiritualidade, tentando nos inspirar, era para que a gente falasse para ela, ô, minha irmã, são mais de 15 anos de casamento, tenta olhar o lado bom do seu marido. Você buscou fazer alguma terapia de casal? Vocês estão indo em algum templo religioso? Mas não. Então, nós temos que estar muito vigilantes quando uma pessoa se apresentar para nós para trazer qualquer problema. Vamos mentalizar Jesus. Vamos pensar o que o mestre espere que eu fale aqui agora. Porque muitas vezes eu estou sendo usado pela espiritualidade para ajudar esse irmão em apuro. Nos domínios da mediunidade, André Luiz diz, médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Acrisolamento da individualidade. O que isso significa? Nós temos que deixar o personalismo de lado se nós queremos realmente trabalhar na seara cristã. Não podemos esquecer disso. Eu me recordo de uma casa espírita que estava começando o trabalho de desobsessão. Tinha pouco tempo que eles estavam no trabalho de desobsessão. E o Chico Xavier só liberou esse trabalho de desobsessão depois de 12 anos de estudo mediúnico daqueles trabalhadores. E o trabalho começou, tudo maravilhoso, já tinha um bom tempo, quando, em determinada ocasião, uma das médiuns do trabalho de desobsessão virou na mesa, lá na hora do trabalho, e falou assim, olha, a sua mãe está do seu lado, falou para o outro médium. Ah, mas aquilo ali foi uma alegria imensa. Imagina, os trabalhadores fazendo trabalho. Não, minha mãe veio aqui, diz, ela está muito bem, aí descreveu, ok. Quando chegou na semana seguinte, ela falou no trabalho para um outro médium que estava lá, falou assim, olha, quem veio aqui hoje é o pai do fulano. E, da mesma forma, todo mundo ficou feliz e já começou, nossa, mas a fulana tem uma mediunidade que é um absurdo. Ela vê todos os espíritos e ficou aquela coisa. E o presidente da casa começou a ficar preocupado com esse personalismo. Foi atrás do Chico. Contou para o Chico o que estava acontecendo. O que o Chico falou? Peça para a nossa irmãzinha evitar nomes. Fala para ela que tem um espírito ao lado, com muito amor, que veio trazer uma mensagem. Eu não estou falando que isso tem que acontecer em todos os trabalhos, mas que naquele trabalho aquilo foi importante para que o personalismo e a vaidade não crescesse? Foi. Olha o que mais diz André Luiz. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhes os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar da nossa direção. Então, gente, sintonia. O que nós pensamos é importantíssimo num trabalho mediúnico. Eu nunca esqueci de uma vez nós conversamos com um dirigente e ele comentando, falando a respeito, porque às vezes a gente fala assim, vamos trabalhar para Jesus. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a sopa. Que maravilha! Então, vamos trabalhar na sopa. O problema é se a gente vai lá para trabalhar na sopa e pensa
que basta a gente descascar as verdurinhas. Já é ótimo. Mas, meus queridos, o mais importante numa sopa fraterna não é o alimento material. Não é. Até porque muitos tomam aquela sopa num dia e vão ficar uma semana esperando a sopa novamente. O mais importante numa sopa fraterna é o amor que se coloca quando ela está sendo feita. Então, na hora de descascar a verdura, você não pode ficar duelando com a sua vizinha ou com o seu patrão. Nós temos que estar sintonizados com a espiritualidade amiga, porque muitas das vezes aqueles que estão ingerindo aquela sopa fraterna vão aguentar em casa a violência, a prostituição, o alcoolismo. E é aquela sopa que traz o alimento espiritual para ele passar uma semana cheio de esperança e equilíbrio. Eu fiz parte muito tempo do trabalho da pomada, um trabalho maravilhoso. Acho que todo mundo aqui deve conhecer bem o trabalho da pomada Vovô Pedro. E eu me recordo que um dos coordenadores veio contar um fato que aconteceu. Isso tem muitos anos, mas ele ficou empolgadíssimo. Porque um senhor empresário, ele estava encantado com os efeitos da pomada. E ele era uma pessoa muito rica, e ele falou, gente, mas nós temos que ampliar essa pomada. Não dá para ficar só com esses 1000 potes que nós podemos fazer muito mais. Nós vamos poder mandar isso aqui para o exterior. E ele elaborou e ele falou, nós vamos trabalhar, nós vamos fabricar em grande quantidade. E esse coordenador foi doidinho atrás do Chico. Chico de Deus, eu tenho uma notícia para dar para o senhor, eu vim ouvir o senhor. E contou exatamente isso que eu falei para os senhores. Sabe qual foi a resposta do Chico? Meu filho, será que ele vai conseguir industrializar o amor? Porque o principal ingrediente desta pomada é o amor. Quando Emmanuel fala que mediunidade é sacrifício do coração, é porque é isso, meus queridos. É a gente trabalhar com amor. Obviamente que a pomada não foi industrializada, porque quem sabe faz parte da fabricação da pomada, né, senhor Legado, que ele estava lá, um mês antes a gente já começa a lavagem dos potinhos. É um trabalho de seriedade, de muitas mãos e, acima de tudo, de corações em sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, tem uma pergunta lá no livro dos médiuns. O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O médium, então, ele pode ser abandonado? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer os homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções e nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Espiritualidade séria não perde tempo. O personalismo, o orgulho, a ambição preponderaram, não ficará com aquele médium um espírito sério. A espiritualidade não tem tempo a perder com quem está brincando. Então, às vezes a pessoa começa com a mediunidade séria, sim, mas se a ambição, se ela quiser ganhar dinheiro com o trabalho mediúnico dela, se o personalismo começar a falar mais alto, aqueles espíritos mais sérios não ficarão ali. A gente não precisa ter dúvidas disso. Emmanuel sempre aproveitou mínimas oportunidades para
ensinar e ajudar o Chico Xavier nessa parceria tão linda deles. É óbvio que não se compara com isso aqui, mas nesse pequeno exemplo do que eu vou dar do que aconteceu na vida do Chico, a gente viu que Emmanuel aproveitou para ensiná-lo. O cachorrinho do Chico morreu. O Chico ficou péssimo com a morte do cachorrinho dele. O Chico era igual uma criança, gente, doido com os bichinhos. E ele ficou muito ruim, o cachorro já estava muito doente. Mas aí, quando o cachorro morreu, ele ficou igual uma criança. Passou um tempo, a irmã dele chegou para ele e falou assim: ô Chico, não queria falar nada não, mas quem matou seu cachorro foi a vizinha. Gente, mas o Chico ficou chateado. O Chico ficou muito, muito magoado quando ele ficou sabendo disso. Mas ele percebeu que depois que ele teve essa notícia, já tinham 3 dias que Emmanuel não aparecia para ele. E ele perguntou para Emmanuel o que estava acontecendo. Emmanuel virou para ele e falou assim: enquanto você tiver essa mágoa no coração, eu não vou perder meu tempo. Ele, muito disciplinado, foi lá na vizinha. Ele queria Emmanuel, ele queria continuar trabalhando. Chegou na vizinha, a pobre coitada chorou. Chico, pelo amor de Deus, eu jamais pensei em causar tamanha dor para você. Eu estava com pena, Chico. O cachorro já não estava mancando, você não estava dormindo direito, Chico. O cachorro sofrendo. A minha intenção foi só acabar com o seu sofrimento, Chico. Conclusão. O Chico sacrificou 10 meses do salário dele comprando uma máquina de costura para a vizinha. Naquela época, a máquina de costura era cara. E Emmanuel voltou. Mas vamos lá, já que a gente está falando de mediunidade, de sacrifício do coração, foi feita uma pergunta para o Chico Xavier. Olha a pergunta, meus irmãos. O que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver a sua mediunidade? Já que essa mediunidade pode ajudar muitas outras. Haverá algum castigo ou cobrança? Porque eu estou falando de mediunidade aqui, de sacrifício do coração. Tem gente que pensa assim: gente, esse negócio, como bom goiano, é difícil demais dar conta. Vamos deixar para a próxima encarnação. Por enquanto eu vou vindo aqui estudando. Vamos ver o que Chico Xavier respondeu? Energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando bem em qualquer parte, está claro? Praticando bem em qualquer parte, isso significa exercer mediunidade. Estaremos colocando a nossa mediunidade a serviço de todos. André Luiz afirma: todo bem que não se faz é um mal que se pratica. Então, meus queridos, o Chico Xavier, com toda a brandura dele no mundo, ele vem e nos mostra que nós não podemos perder tempo. E não é à toa que, quando encarnado, ele ainda disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Por quê? Porque nós não estamos aproveitando o nosso tempo na Terra para servir. Ontem eu fui dar uma palestra num bairro que eu nem conhecia de Goiânia. Setor Eldorado, mas é longe. Gente de Deus, quando eu cheguei lá, eu me sensibilizei com os trabalhadores daquela casa que estavam fazendo lá o cachorro quente para aquelas famílias paupérrimas, e dali eles iam sair para distribuir 180 marmitex naquele lar pobre. E eu pensei: que exemplo. Do que eu estou reclamando? Eu preciso tomar vergonha, eu preciso trabalhar. E nós temos que ter consciência disso, porque ninguém está aqui para brincar. Nós temos débitos do passado. É preciso que a gente trabalhe cada vez mais. Eu nunca esqueci do exemplo da tia Ondina. E eu falei ele aqui, acho que, se eu não me engano, na minha última palestra, mas eu vou reforçar. Uma mulher que trabalhou mais de 40 anos na doutrina espírita sem parar. Saía de uma campanha e entrava na outra.
A filha dela, Denise, disse que teve uma vez que ela chegou em casa, abriu o pão, botou tomate, azeite, sal e saiu. Esse foi o almoço dela, porque não tinha tempo. Depois que ela desencarnou, em 72 horas ela manifestou no grupo espírita da prece do Chico Xavier. É amiga do Chico Xavier. E o Chico, querendo saber como estava aquela amiga querida, querendo saber como foi o momento de transição, e ela falava que estava bem. Só que ela falou: Chico, mas eu ainda trago comigo um profundo arrependimento por ter perdido alguns minutos da minha existência com capítulos de novela. De tanto contar essa história, eu larguei a novela. Agora eu preciso largar o Instagram. É terrível, gente. Mas a gente tem que tentar, a gente não pode desistir. Vamos lá, olha, outra pergunta que foi feita a Chico Xavier e que eu achei fantástica. Até coloquei uma menininha emburrada. Em algumas reuniões, identificamos discussões estéreis em torno de opiniões particulares e pontos de vista exclusivistas de determinados médiuns, que os conduzem muitas vezes ao afastamento do serviço, carregando no coração mágoas e desapontamento com a direção das reuniões dos centros espíritas. Como devemos agir diante dos que se afastam das tarefas? É o tal do milindre. Acontece o milindre na casa espírita. Vocês pensam que é fácil ser presidente de casa espírita? Não. E aí tem sempre aquele que se indispõe com o dirigente, né? Às vezes não gosta, não gostou, se sentiu ofendido. Eu vou largar esse trabalho. Então foi feita essa pergunta para o Chico Xavier: como é que nós devemos agir quando essas discussões acontecem e o irmãozinho afasta daquele trabalho? Olha o que o Chico respondeu. O quadro de nossas responsabilidades diante da mensagem cristã do amai-vos uns aos outros é tão vasto, os serviços ainda incompletos e as tarefas por realizar em nome do amor ao próximo se desdobram com tanta intensidade que, sinceramente, cabe-nos a solução de aproveitar o tempo disponível às nossas limitadas possibilidades, trabalhando e servindo sem cessar em nome do bem geral. Não podemos nos dar ao luxo de correr atrás daqueles que abandonam o serviço espiritual a pretexto de lhes oferecer explicações e homenagens. Isto porque nossas obrigações aí estão, exigindo-nos tempo e dedicação, e não podemos perder tempo. Se fulano ou ciclano considerou por bem abandonar as próprias obrigações espirituais por este ou aquele milindre, que podemos nós fazer? Entreguemo-lhes pela oração a bênção e misericórdia de Deus, o Pai amoroso de todos nós, e por nossa vez, perseveremos no trabalho do bem até o fim. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Não paparique médium. Está querendo entregar o trabalho? Entrega para Jesus. Porque o trabalho mediúnico, a gente trabalha para Jesus. O tempo urge. Olha, há 17 anos atrás, eu não me esqueço, a gente estava num centro que abriu lá no Conjunto Cruzeiro do Sul. Veio uma irmãzinha: Flávia, fulana, não quer dar mais aula de evangelização. Eu falei: o que aconteceu? Não sei, ela não quer mais. Você tem que me ajudar, a gente tem que convencer ela. Eu falei: quem vai dar aula, eu ou você? Não dá para paparicar. E Deus abre as portas, daqui a pouco estava cheio de trabalhador. Vamos rezar pela nossa irmã, que está perdida, infeliz, magoada. Mas nós não temos tempo para perder, não, gente. É preciso que a gente arregace as mangas e trabalhe, porque se 60 anos de trabalho mediúnico na vida de Chico Xavier representou 6 minutos, pensa o tanto que nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. E eu vou falar um negócio para os senhores. Outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas que o Chico falou. Vocês já pararam para pensar? De vez em quando os nossos irmãozinhos chegam aqui e falam: gente, vai ter o sorvete, vai ter a pizza. Sai uma campanha, daqui a pouco a gente precisa de outro, porque manter uma casa não é fácil. Aqui tem energia, tem limpeza, e por aí vai. E o nosso trabalho é de formiguinha. E o Chico Xavier falava
que nós temos, termina uma atividade, nós já temos que começar outra. Não é à toa que a gente... Olha, quem trabalha aqui sabe, o trabalho é grande. Você vai fazer um trabalho de uma pizza para a gente vender, pamonha, almoço, dá trabalho. Mas é maravilhoso. Porque quanto mais trabalho tem, mais o grupo se une. Porque o Chico falou que quanto mais a gente trabalha, menos a fofoca entra dentro da casa espírita. Olha que coisa linda. Eu acho que é por isso que quando chega na arrecadação final, nunca a gente arrecada o suficiente. Para já começar a trabalhar de novo. Vamos lá. Olha o que o Chico fala. Devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Então, assim, ele batendo na tecla, mais uma vez, de nos instruirmos e não querermos vantagens pessoais. Por falar em vantagens pessoais, ele disse: partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que estou mal vestido, me doam. Sapatos, eu custa gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser essa casa que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça, de modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Antes de desencarnar, salvo me engano, o Chico Xavier, com um único exemplar do livro Nosso Lar, já, com um único livro, né, como exemplo, que eu dou, já tinha sido vendido desta obra mais de 14 milhões de exemplares. Agora pensa, se o Chico ficasse com R$1, tinha gente, o Chico foi provocado, tinha gente que chegava para ele e falava assim: ah, Chico, mas se o livro vale R$15, o que custa R$1 da noite que você perdeu de sono? Nada. Nada entrou no bolso do Chico Xavier. Porque o Chico seguiu à risca o compromisso mediúnico dele. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, é um exemplo nobre, sublime, para qualquer um de nós que vai trabalhar aí nessa doutrina maravilhosa com o nosso trabalho mediúnico, né? Deixa eu ver se eu termino aqui. Não. Está encerrando meu horário? Como é que está? Já vou, tá, amiga? Obrigada. Mulher da área jurídica, a gente não cala a boca, não, mas daqui a pouco. Gente... Eu estou preparando uma palestra sobre a vida de Jerônimo Bueno. Me passaram outro desafio e eu estou encantada. E houve um momento na vida de Jerônimo Bueno, para quem não sabe, ele tinha o corpo todo atrofiado, andava num carrinho, numa maca, para poder dar palestra, um orador maravilhoso. E houve um momento na vida dele em que o coração dele ficou muito enfraquecido. Ele fez uma série de exames e o médico falou para ele: olha, o seu coração está por um fio. Aí, na hora que a gente escuta umas dessas, o que ele fez? Ele falou: vou lá no Chico, despedir do meu amigo. Foi lá no Chico Xavier. Diz que isso ele conta, quem colocar um Google vê nas palavras dele, numa palestra dele, ele falando. Então, ele fala que quando ele chegou para o Chico Xavier, falou: Chico, vim do médico. Chico, como é que você está? Aí já fez aquela carinha assim de quem já estava quase morrendo. Ah, Chico, eu não estou bem, Chico. O médico falou que o meu coração está por um fio. O Chico virou para ele e falou assim: ah, meu filho, mas você sabe que tem fio de aço, fio de cobre, né? Quanto mais a gente trabalha, mais esse fio fortalece. Nós temos que trabalhar, meus queridos. Nós não podemos perder tempo na Terra. A gente costuma chegar no final do ano e fazer um balanço das coisas que foram boas, né? Geralmente a gente fala: quitei meu apartamento, consegui quitar a prestação do carro, comprei isso, arrumei emprego, foi horrível o ano, fiquei desempregado. Só que a gente chega no final do ano e geralmente os nossos balanços de como foi aquele ano
estão voltados para as conquistas materiais. Vamos aproveitar que a gente ainda está em janeiro e vamos fazer compromissos para que a gente chegue no final do ano e fale: eu trabalhei mais, eu estudei mais, eu me dediquei mais ao meu crescimento interior, eu me preocupei em servir um pouco mais. Nós precisamos ter consciência de que nós não estamos aqui como quem sai num barco para aventurar. E atividades não faltam. Nessa casa espírita aqui, onde eu com 15 anos de idade, eu estava ali, na campanha da fraternidade, que é exemplo para o Brasil inteiro, mas eu gostava mesmo de pintar a unha das velhinhas lá no abrigo de idosos. Trabalho não falta, meus queridos. Nós precisamos ter consciência disso. O Chico falou: nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier o que significava o abacateiro na vida dele. E o Chico disse: aquele abacateiro é o meu guarda-chuva protetor. Era no abacateiro. Um pouquinho, se tem um carro, um Jeep 4888, está tampando a saída de um carro do moço que tem que viajar agora. Se for de alguém aqui, um Jeep 4888. Já foi. Obrigado. Então, esse abacateiro representou na vida do Chico o guarda-chuva protetor. Era lá que se falava, ou ele falava do Evangelho. Depois distribuíam mais de 4.000 pães. E de lá o Chico ia para a periferia consolar, visitar aqueles lares pobres. Meus queridos, a evangelizadora, aquela que chega e estuda para falar o Evangelho para uma criança, o anjo da guarda de cada criança evangelizada passa a tutelar a evangelizadora. Porque o bem jamais é insignificante, como disse André Luiz. Que nós não percamos tempo, porque eu não tenho dúvidas de que cada um de nós que aqui dentro está, tem muito amor no coração. Mas é preciso que a gente multiplique esse amor. Vamos parar de reclamar, que eu não sei por que espírita reclama tanto. A gente sabe por que a gente está aqui, que existem os débitos do passado, então para. Nós estamos no país certo, com a família certa, no bairro certo, então vamos parar de reclamar e vamos trabalhar para Jesus. Eu vou encerrar com o nosso querido Bezerra de Menezes, que disse: Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Que Jesus ampare a todos. Nosso carinho, nossa gratidão, agradecimentos à nossa companheira pelas palavras esclarecedoras e confortadoras. Preparemos agora para a segunda parte.